Olá, essa é a apresentação da disciplina de microprocessados, do relatório técnico da implementação de um display LCD em um microcontrolador. Este grupo é composto pela Thais Mendes, Lucas Charbel, Rafael Costa e Marcos Aurélio. Essa disciplina é Leonardo Costa e nós somos alunos do IFG Campus Goiânia. Vamos lá. Primeiramente, sobre o LCD. O LCD já é uma tecnologia antiga, bem abrangente. Ele se encontra desde em uma geladeira, um micro-ondas, até os nossos computadores, em carros, celulares. Os displays LCD são muito úteis para quem pretende usar microcontroladores para desenvolver aplicações além de consumir pouca energia e conseguir mostrar informações em uma tela relativamente pequena. O LCD ele faz um papel muito importante na relação entre o usuário e máquina, como uma interface homem-máquina. Esse componente é um componente fundamental quando o assunto é tecnologia e a relação entre o usuário e máquina. O objetivo deste trabalho é explicar teoricamente e por meio de simulação o funcionamento do display LCD e também demonstrar como é feita a gravação da mensagem e seu ordenamento. Agora eu passo a palavra para o Rafael Costa para falar um pouco mais sobre o desenvolvimento. O LCD é um display de cristal líquido e ele representa, como o Charbel disse, um grande avanço tecnológico comparado ao LED de 7 segmentos, 14 ou 16 segmentos. O mercado de display de LCD está sempre inovando e possui no mercado hoje em dia diversos displays com diversas cores, mas todos eles têm o mesmo princípio e o que muda é somente a cor do LED. Bom, os módulos de LCD eles podem ter um LED de backlight, que é uma iluminação de fundo, ou não. Os LCDs que possuem 14 pinos são os que não possuem o backlight. E os de 16 pinos normalmente são os que têm o backlight. Agora eu vou contar sobre o hardware. Os módulos LCD são especificados por A e B, que são o número de linhas e os números de colunas, podendo ser de 8, 12, 16, 20 até 40 números de colunas e podendo ser de 1, 2 ou 4 linhas. O LCD ele é formado por células, bem em contrapartida dos displays de 7 segmentos. Um display comum é o 16:2, que possui 32 células, que no caso é esse que está sendo demonstrado aí na tela. Bom, cada caractere é formado por uma matriz de 5 por 8 pontos, no caso como está descrito aí na imagem, em que o número 1 é o alto, é onde passa a corrente, e o número 0 é o desligar, que não passa corrente. Ou seja, quando tem um no pixel, ele acende o LED. Bom, um display de LCD, o que a gente está tratando de 32 células, no caso tem 16 pinos. Cada pino ele tem um tipo de função. Alguns são para entrada de dados, outros são para leitor de escrita, de leitura, outros para aumentação. E esse LCD pelo qual a gente está falando, que é um 16:2, como visto na última figura, essa é a representação dele. Thaís, abaixa um pouquinho. Essa é a representação dele da pinagem. Todos os pinos eles ficam aí na parte inferior. Bom, agora eu passo a voz para o Marcos Aurélio. O chip controlador de LCD que temos como padrão no momento atual é o da Hitachi, o modelo HD 44780. A comunicação entre o controlador de LCD e o microcontrolador é feita através dos pinos de I/O.
podendo ser paralela, 4 e 8 bits, ou 8 bits, ou serial de I2C. Para o número limitado de portas digitais, é recomendável o uso de interface I2C. Cada célula do display é associada ao endereço de espaço na memória de 8 bits. Esse endereçamento permite escolhermos exatamente onde a gente quer colocar a escrita nossa, que a gente vai colocar no display. A gente pode setar ele, a gente colocar um endereçamento que começa na primeira linha ali, no 00, e vai incrementando cada caractere. Na segunda linha, já que é a coluna que a gente começa na segunda linha, é o 040. E cada célula subsequente é incrementado o número 1. Na inicialização do display, ela é muito importante para a gente poder conseguir o envio das sequências e das instruções para configurar o modo de operação e da execução de certo programa, onde a gente vai enviar as informações iniciais de cada pinagem, de informação para cada um, questão de configuração de voltagem, para a gente conseguir ligar ele direito. Mas no caso, em muito display, o procedimento ocorre automaticamente, em que as funções definidas específicas, que envolve temporização mínima referente ao trânsito nível de lógico 0 para 1, que no caso ele vai ligar cada portinha ali. Algumas funcionalidades além dessas, que a gente já mencionou, que a gente pode apresentar textos, números, símbolos e imagens, até gráficos, nos displays LCD. Que a gente pode ver uma indicação, que a gente pode conseguir fazer um gráfico de barra também, no caso, podendo mostrar a voltagem que a gente conseguiu colocar de 0 a 5 no display. No caso, ele mostraria ali de 0 a 5 volts. A gente colocou ali de 1.39 volts. A gente pode ver que a barra está quase na metade ali da barra de baixo. Na segunda imagem, a gente vai ver que a gente colocou 4,02 volts e ela já foi para metade da segunda. No caso, a gente percebe que quanto mais a gente sobe a voltagem, mais a barra ali vai subindo, mostrando a questão no gráfico, que foi apresentado usando um código que foi implementado para conseguir fazer isso. Passo a palavra para a Thaís. Eu vou falar um pouquinho sobre a implementação e a simulação da comunicação entre o LCD e o microcontrolador. Nós utilizamos o microcontrolador 8051 e como simulador utilizamos o ADSYN 51. A linguagem que foi utilizada foi em Assembly e nós desenvolvemos um código para escrever uma determinada frase no LCD. Bom, a gente começa com um mapeamento de pinos, a gente chama as instruções do datasheet, desenvolvemos a função principal, vai mover ali o que está contido no DPTR para o LCD, a gente define ali a segunda e a primeira linha, as variáveis, que seria micro e atividade. Escrevemos também uma subrotina da function set para enviar instruções. Aqui a gente tem os pinos do LCD. O controle do display, que a gente pode verificar também a questão do LCD, da primeira e da segunda linha. A gente fez um código para limpar o display, limpar o que quer que estivesse na memória dele antes, para rodar o código. Uma subrotina de delay. E aqui a gente colocou nas variáveis da atividade micro o que seria escrito, o que apareceria lá no LCD. Então a gente definiu a atividade 05 e micro. E aqui para limpar o LCD. Posteriormente, após aparecer essa mensagem. Então eu vou simular aqui, para a gente ver se está tudo certo. Código copiado aqui. A gente verifica se tem algum tipo de erro. Aparentemente está agora nenhum tipo de erro. E aí a gente executa o código. E aí no LCD, a gente consegue verificar aqui na memória. E ele vai escrevendo o que foi desejado por nós. Atividade 5 de micro.
Posteriormente, ele vai apagar as mensagens. Bom, dando início em questão de conclusão, eu acredito que foi um trabalho que nos adicionou muito conhecimento em relação à comunicação entre o LCD e o microcontrolador. E eu aprendi mais sobre o datasheet e o quão importante é entender, né, sobre a estrutura de todos os componentes e a questão de pinagens, etc. Aprendi mais um pouco sobre o EDSIM 51 e sobre a linguagem Assembler, o que eu particularmente acho uma linguagem um pouquinho difícil, porque é um pouco diferente de tudo que eu já tinha visto. E a pesquisa que foi feita referente a esse trabalho e as aulas ministradas pelo professor, com certeza vai nos ajudar no projeto final e provavelmente nos projetos futuros. Eu vou passar a palavra e conclusão para o Charbel. A minha conclusão é que após o término desse trabalho, posso falar que possuo um compreendimento um pouco melhor do processo de comunicação entre o microcontrolador, neste caso o 8051 e um LCD, e cada vez mais as minhas habilidades no Assembly vão melhorando e termos como IHM cada vez mais presentes no meu vocabulário, e a matéria ela vai se conectando e vai fazendo mais sentido, e tudo vai dando resultado tanto neste trabalho como no projeto final também, que esse trabalho, acho que dentre todos, foi um dos que mais eu usei de referência para fazer o nosso projeto final. Passo a palavra para o Rafael. Bom, eu entendi muito melhor os meios de comunicação do microcontrolador 8051. Bom, e ao terminar esse trabalho, eu notei uma grande diferença de construção do display de 7 segmentos em um LCD. Enquanto que no display a gente controla diodo por diodo, no LCD a gente lida com células matriciais, o que é algo bem mais interessante e dá para escrever palavras, frases e tudo mais. É importante frisar que o meu avanço na linguagem de Assembly e no EDSIM 51 eu obtive uma grande melhora, principalmente no entendimento das aulas em EAD, e com esse conhecimento eu sei que vou conseguir melhorar e aprimorar mais o projeto final junto com os meus colegas. Bom, eu passo a palavra agora para o Marcos. Então, eu acredito assim que às vezes a gente pega alguma coisa já pronta e a gente não olha para os componentes em si. E nesse trabalho a gente pôde ver que a gente teve que pegar o display e pôr o 8051, um código, e já colocar para rodar já. A gente conseguiu estudar sobre cada um e conseguiu fazer um trabalho completo. A gente pôde entender cada parte, cada etapa. E também usamos o que nós já sabíamos dos trabalhos anteriores, que nos ajudou a fortalecer mais ainda o que a gente pôde fazer agora. E a gente usou o Assembly para a gente ter que estudar bastante para fazer a questão do delay, procurar as informações mais no datasheet. E também que foi muito importante a comunicação, para a gente aprender também como que cada um se comporta com cada um, a comunicação entre os dois. E o aprendizado foi bastante para a gente conseguir entender melhor a matéria, para a gente compreender melhor, já que a gente está finalizando o curso também, já somou mais aprendizado ainda. E que a gente acabou começando no projeto anterior e vai acabar o final, e isso vai acabar ajudando para a gente conseguir terminar o final também. Acho que é isso, passa para a Thaís. Acabou já? Bom, aí assim a gente finaliza o trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Corta aí, Dudu, pelo amor de Deus, acabou, né? Corta esse final depois do Marcos aí. Chega, pelo amor de Deus.